Olá, tudo bem? Eu sou o Cacá Mendes e este é o canal Zé Cacá, o Curioso. E o nosso tema de hoje, vamos assim dizer, é um tema fofinho, porque a gente trata de vários temas aqui, a gente fala de música, de política, de história, de assuntos médicos, mas hoje o nosso tema é especialmente fofinho. Nós vamos falar sobre como conviver com cães e gatos. E todo mundo não, mas a maioria das pessoas tem o seu gatinho, tem o seu cachorrinho. Eu, por exemplo, eu tenho duas gatinhas, a Blanca e a Nikita. Agora, o nosso entrevistado, apesar da gente, né, eu, por exemplo, eu sei que a maioria dos donos de animais, tanto cães como gatos, conversarem com seus animais, que é uma coisa que beira o ridículo, e eu tenho que admitir isso, porque você filmar um ser humano conversando com um gato, por exemplo, é ridículo, mas é a realidade. Eu não posso mentir sobre isso, porque aqui nesse canal não se mente, certo? E nós não, evidentemente, não traremos nem o cão nem o gato para ser entrevistado, mas nós conversaremos com um cara que conhece demais sobre cães e gatos, tá bom? Antes da gente chamar o nosso convidado, eu queria pedir para você, aqui embaixo, nós temos um botão de inscrição, que você faça a sua inscrição, que você deixe o seu like, que você compartilhe o nosso vídeo e que você acione o sininho para receber os nossos futuros vídeos, tá bom? E na nossa tela, nós temos uma pessoa especial que eu devo imaginar que gosta muito de cães e gatos e de bicho em geral, que é o Bruno Sestito. O Bruno é adestrador, ele é consultor comportamental e ele é palestrante. Bruno, muito obrigado por você vir ao nosso canal, viu? Prazer imenso estar aqui com você hoje. Que legal, que legal. Bruno, deixa eu começar já curto e grosso com você. Nesse momento que a gente vive de pandemia, os animais domésticos, cães e gatos, principalmente, também foram afetados pela pandemia? Muito boa pergunta, Cacá. Eu tenho atendido cada vez mais alunos e casos que chegam para nós de ansiedade de separação. E o que é ansiedade de separação? É a síndrome do cão que não consegue mais ficar sozinho dentro de casa, Olha. né? A pandemia causou muita mudança de rotina na nossa vida e na vida dos pets. Pets gostam muito de rotina, gostam muito de previsibilidade. E essa pandemia, todo mundo dentro de casa, trabalhando de casa, a criançada dentro de casa, a família tudo junto, deu uma estragada na cabeça dos bichinhos, né? E isso acabou fazendo com que eles se aproximassem muito da gente, com que eles ficassem muito colados na gente, e principalmente os cães que chegaram dentro da pandemia, teve um boom de adoção e de compra de animais aí, né? Então esse cãozinho que chegou em casa, ele está sempre acostumado com aquele monte de gente, aquele monte de pessoas. Quando ele se vê sozinho, ele pira, ele uiva, ele destrói móveis, ele destrói objetos, ele late, ele mutila a pata, enfim. E os que já vinham numa toada legal também estão enfrentando problemas com esse tipo de síndrome, que é a síndrome do abandono, né? Ansiedade de separação. Então, e isso também, inclusive, em gatos, deixando muito enfatizado aqui. Por algum tempo acreditou-se que gatos não sofriam de ansiedade de separação, e os estudos hoje mostram que sim, eles sofrem, eles desenvolvem o hiperapego com os tutores. Então é algo que está muito complicado. As pessoas que vêm pegando cachorrinhos hoje já estão, e gatinhos também, já estão super ali empenhadas em prevenir a ansiedade de separação, para realmente os cães, quando eles se virem, cães e gatos, quando eles se virem sozinhos, quando eles se virem, né, numa situação que não tem aquela referência mais, eles não ficarem com tanto medo e não desenvolverem coisas que podem causar problema com o vizinho e tudo mais, sem contar os danos materiais. Agora, uma coisa que eu tenho que confessar, né, Bruno, que eu falei que aqui a gente não mente nesse canal. E eu tenho que confessar. Eu tenho duas gatinhas, uma mais do que a outra. Uma é mais quieta, que é a Nikita. A Blanca, ela tá agitada, ela tá atrás de você, ela dorme na cama e ela adora sorvete, por exemplo, entendeu? E eu confesso que eu, de vez em quando, eu dou sorvete para Blanca. Agora eu vou te perguntar, faz mal a gente dar alimentos como sorvete, alimentos humanos para os animais, para os cachorros, para os gatos? É melhor a gente dar só a ração ou tem algum problema, ou não tem problema em dar esse tipo de coisa como sorvete?
Então, o sorvete, né? É gostoso pra caramba. A gente fica com dó. Às vezes tá tomando, fica com aquela cara de pidão e tal. Às vezes é com um bom pai, que é meio molenga, às vezes acaba liberando uma lambidinha, né? Mas a recomendação, Cacá, é que sempre a gente ministre alimentos para os animais que são específicos para eles. Ração, os petisquinhos, as raçõezinhas úmidas, os ossinhos, enfim, até os catnips para os gatinhos, né, que eles gostam super de ficar brincando. Tudo que diz respeito a ingerir e entrar em contato com o animal é sempre indicado que seja algo específico. Né? Putz, Bruno, eu queria fazer alimentação natural para o meu cachorro, queria fazer alimentação, enfim, para o meu gatinho, procurar um veterinário especialista, nutrólogo no assunto, e aí sim ele vai te falar, ó, esse alimento aqui você pode, esse aqui você pode, esse não pode, né? Então, a gente sempre recomenda não dar nada fora para eles, porque pode ser que uma coisa que para a gente é super normal, super tranquila, não vai agredir. Para o seu gatinho, por exemplo, dar uma lambida no sorvete, pode ser que ele receba aquilo de uma forma não muito legal. Então, a indicação é sempre alimentos específicos para eles, tá bom? Entendi, o recado foi dado, espero que eu tenha aprendido. A bofetada foi em mim, mas não tem problema. Agora, uma outra dúvida. Cachorro sim, porque eu já tive também um Cocker Spaniel há muitos anos atrás. A gente É, dava banho legal. nele várias vezes, né, durante o mês, etc. Às vezes acho que até era semanal. Agora, gato, eu tenho, como eu te falei, duas gatinhas. Gato tem necessidade, pode dar banho, você entendeu? Porque eu já ouvi que não tem tanta necessidade, eu já vi dizer que pode, que deve dar de vez em quando. Qual é a situação? Porque gostar, a maioria não gosta. Por exemplo, as minhas duas gatas, quando vê água, eles saem correndo. É terrível. Mas eu já vi gatinho tomando banho numa boa. Eu não acredito que as minhas duas gatas acontecerá isso. Mas a gente deve forçar um banho de vez em quando ou não? Cacá, não devemos forçar um banho em gatos. Né? Você dá banho em um gato faz com que ele volte para casa e o ambiente fique todo irreconhecível para ele. Ainda mais se tiver mais gatos na casa, que é o seu caso. Então você pode levar um para tomar banho, a hora que voltar, o outro vai bater o olho e vai falar: quem é você? Né? Porque descaracteriza totalmente o odor natural, os feromônios deles, tudo sai ali. Então, pode ocasionar várias coisas, como problema de sociabilização, compulsão de lambedura, cair pelos por conta do estresse. Então, eu falo para a galera, se o seu gato não caiu em um tonel de óleo, não dê banho nele, não tem necessidade. São animais super limpos, né? Eles tomam ali o banho deles sempre, se lambem super, fazem as necessidades bonitinhas no local, na liteira, enterram, são super higiênicos. Então, gato toma banho só em caso de extrema necessidade. É totalmente diferente do cão, que tem o banho de manutenção, semanal, quinzenal, enfim. O gato realmente só toma banho quando precisar mesmo. No caso do tonel de óleo, por exemplo. Claro. Ah, legal. Então, só no último, então acho que a gente está agindo certo. Porque Isso aí. às vezes dá uma confusão, tem gente que fala, não, me parece em relação a gato que não é muita deles, né? Embora eu já disse, eu tenha visto gato tomando banho numa boa, mas eu acho que a explicação está aí. Agora, você é um adestrador, reconhecidamente um grande adestrador de animais. Quando a gente deve, quando a necessidade para um. Porque deixa eu te fazer uma pergunta antes que eu tenho uma dúvida. Adestramento é só para cão? A gente está falando de cães e gatos. Gato também pode ser adestrado, e a pergunta é quando ele será necessário. Mas gato pode ser adestrado também, Bruno? Super, Ah, super. é? Gato é um bicho super adestrável. Na realidade, existem algumas pequenas diferenças aí, né, Cacau? Desculpa, Bruno, Oi. eu vou ouvir a sua resposta com toda certeza. Mas olhando para minhas duas gatas, a impressão que eu tenho é que essas gatas não serão adestradas nem por você. Mas eu quero, agora, desculpe interrompê-lo, agora eu quero ouvir Imagina. a sua resposta. Imagina. Na realidade, Cacá, a dinâmica do adestramento de cão é totalmente diferente da dinâmica de adestramento para gatos, que é diferente da dinâmica de adestramento para pássaros, para mini pigs, né, os porquinhos, que estão super na moda hoje em dia. Enfim, os cães, o tipo de interação é outra. Chegar ali, educação de base, resolver problema, interação, comandos.
Os gatos, o pessoal acaba chamando, né, o serviço de adestramento ou de consulta para gatos, geralmente quando recebe um gatinho em casa, nunca teve gato, e é um mundo diferente. Então, nessa hora, o adestramento é mais no sentido de orientação de como deixar aquele ambiente enriquecido, né, para o gato. Fala-se muito em gatificação, verticalização, que é de fato preparar a casa para ele poder expressar ali os comportamentos naturais dele. Gostam muito de ver o mundo de cima, né? Enfim, arrumar todo o ambiente para ele ter uma boa qualidade de vida, né? Ou, de fato, quando tem algum tipo, alguma questão comportamental. Então, sociabilização, né? Você tem um gatinho, pegou outro. Geralmente dá alguma coisinha, dá um ruim ali na hora de... Eu não sei se as suas se deram bem assim rapidinho, mas, via de regra, a coisa não é tão simples assim, né? Tem pessoas, eu já tive alunos com Maine Coon, Ragdoll, que são, né, aquele gatão grandão e tudo mais, pessoas que chamaram exclusivamente porque queriam que o gato fizesse comandos. Aí já é uma coisa totalmente diferente, não é uma coisa que realmente a gente vê sempre. Mas a galera, sim, procura bastante o serviço de adestramento para felinos. Entendi. Agora, quando que é a minha pergunta, quando é necessário esse adestramento? Existe um momento, tanto para cão quanto para gato, existe um momento que ele é necessário ou é a vontade do dono do animal? Então, Cacá, eu costumo dizer que não no caso de gatos, né, mas no caso de cães, todo cão urbano deveria ter um adestramento. Porque eles vivem em um ambiente, em uma cidade que, né, não é o habitat natural deles. Na realidade, o cão, né, e ele já está incluso no nosso ambiente familiar em torno de 30, 40 anos, que ele tem a nossa cama como cama também. Então, se você pegar aí, é novo até, essa relação é relativamente nova. Mas eu acho que, em termos de cães, todo cão urbano deveria ter um adestramento de base, né? Saber os limites, saber não fugir por um portão, não se soltar de guia, né? Isso aí é educação de base. Em termos de gatos, geralmente o pessoal chama quando tem questões pontuais, não tem a prevenção dos problemas comportamentais como tem em cães, por exemplo. Ou para essa coisa que eu te falei, de ajuste de ambiente, de entender como funciona a dinâmica de um felino, aprender mais sobre. Mas tem muita gente que tem gato e cão também que não passa por um adestramento. Mas a vertente ali do adestramento de base, vou pegar um cachorro, chamar já um adestrador para ele aprender comandos básicos, se portar em sociedade e tudo mais, o cachorro vai mais ainda nessa parte, né? Porque é um bicho que frequenta mais ambientes sociais do que o próprio gato, na realidade. Entendi. Você, durante a sua resposta, antes de ser interrompido várias vezes por esse apresentador mala, você falou de mini pig. Mini pig é um porquinho pequeno, é isso? Na realidade, quando eles ficam maiorzinhos, eles acabam ficando, né? Eles Então, acabam ficando maiores. então, é isso que eu queria lhe perguntar. A gente, por coincidência, no nosso bate-papo antes da entrevista iniciar, a gente acabou falando sobre lugares onde morar e você, por coincidência, você morou aqui até no mesmo condomínio que eu moro e você conhece aqui. Eu moro num grande condomínio na cidade de São Paulo, condomínio com muitos blocos. Aqui no nosso condomínio tem uma moça e ela fica passeando com ele com um porco. O porco, velho, ele é grande. Ele é muito grande. É um porco. Você entendeu? E eu tenho algumas dúvidas. Ela pela legislação atual, acho que não tem o mínimo problema que ela pode ter um bicho que é um bicho de estimação. Então, não estou nem criticando isso. Agora, eu tenho uma dúvida. Como também aqui, e você morou aqui, tem pessoas com cachorros enormes, porque os gatos são pequenininhos. Um Cocker Spaniel não é tão grande. A pergunta que eu lhe digo em relação ao porco, esses cães grandes, muito grandes, não é prejudicial para o animal esse ambiente dos apartamentos, que não são tão grandes, não? Excelente pergunta, porque isso é algo que realmente eu me deparo muito. Hoje em dia eu vejo cada vez mais pessoas comprando cães de grande porte para morar em apartamentos de 50, 60, 70 metros quadrados. E muitas vezes esses animais têm mais qualidade de vida do que cães que vivem em casas com quintais enormes, né, com muito espaço. Por quê? O pessoal que vem adquirindo esses animais hoje já tem em mente o que eles precisam fazer para esses animais terem qualidade de vida. Então, tem uma rotina legal de enriquecimento ambiental dentro de casa, que é mais ou menos aquele negócio de preparar um ambiente que eu te falei, para quando chega o gatinho ou o cão. Tem rotina de passeio diário, às vezes 2, 3 vezes ao dia.
tem adestramento, tem daycare para passar o dia se divertindo com os cachorrinhos e voltar para casa. Então, eu não acho que é prejudicial, desde que a pessoa tenha tempo e muitas vezes dinheiro para investir na qualidade de vida deste animal. Né? No caso do porquinho é bem tranquilo também. Eles não têm tanta necessidade assim. Também é uma outra linha de adestramento, é uma outra coisa. Eu tive vários alunos porquinhos aí, é um barato, inclusive, são super inteligentes, mas podem passear na coleira, fazem comandos, dormem na caminha, é sensacional, cara. Mas partindo do princípio que todo mundo vai respeitar as especificidades de cada raça, beleza, não tem problema. Claro, não vamos pegar 10 Goldens e botar num apartamento de 60 metros quadrados, que aí também não dá, né? Acho que o bom senso sempre cabe. Sim, sim. Sim, não, e muita gente não tem bom senso, isso é verdade. Não, legal a explicação. Que barato, cara. Você falar dessa coisa de que o porquinho ele é facilmente adestrável. Eu diria que ele nunca seria adestrado. Você vê que o apresentador realmente é de uma ignorância que ele precisa das entrevistas e dos entrevistadores, como eu falo, aqui o entrevistador é ruim, mas os entrevistados são bons. Agora, Que uma isso. dúvida que eu tenho, que graças a Deus eu nunca passei por isso, mas sem sombra de dúvidas, a gente vai passar num determinado momento. É quando o gatinho ou o cachorro eles morrem. Existe cemitério para cães e gatos? Eu não sei disso, não sei disso. Existe cemitério para cão e gato? Qual o procedimento? O que a gente faz, Bruno? Legal, Cacá. Existem várias empresas que são especializadas nessa vertente hoje. Então, se o animalzinho morreu, está lá na clínica veterinária, ou morreu em casa, você pode entrar em contato com eles, né? Só digitar lá na internet que vai aparecer uma infinidade aí, uma infinidade não, vão aparecer vários, tem os mais conhecidos ali que aparecem nas primeiras pesquisas do Google, mas eles vêm até você, eles retiram o animal, e aí você tem a opção ou de cremar e jogar as cinzas ali pelo local, você tem a opção de enterrar, tem várias opções. E para quem não tem, mas é uma coisa que demanda um valor, e muitas vezes é um valor alto. Né? Para quem não tem condições de fazer isso, pode levar até uma clínica veterinária. Geralmente as clínicas veterinárias, hospitais veterinários têm contrato com a prefeitura. Então, eles passam ali 1, 2 vezes por semana recolhendo os corpos, levam para cremação. E é um valor muito mais em conta. Né? Que legal, que legal, que legal. É importante saber isso porque a gente vai passar num determinado momento sobre isso. A gente passa com as pessoas e vai passar com os bichos também. E a gente tem um amor muito grande pelos bichos. A gente trata realmente o bicho, o cão, o gato, como se fosse um ser humano como a gente. Agora até agora, Bruno, eu te alisei. Até agora foi perguntinha, risadinha, agora é pau. Agora eu quero fazer com você um mitos e verdades, tá? Eu vou te fazer umas afirmações, são complicadas, vou te deixar em maus lençóis, e aqui eu tô aqui para isso mesmo, você entendeu? E eu quero que você diga se é mito, se é verdade, e faça uma breve explicação. Tá preparado aí? Opa, vamos que vamos. Então vamos lá. Vamos lá, primeira. Cães são apegados aos donos. Eu vou te fazer a afirmação, você vai me dizer se é mito ou é verdade. A afirmação é: cães são apegados aos donos. Gatos são apegados ao lar. Mito ou verdade, Bruno? Mito, mito. Todo mundo fala que o gato é um bicho que é muito independente, que não tá nem aí para os humanos, que dane-se o mundo e eles vão para onde eles querem e tudo mais. Não é verdade. Gatos são super carinhosos, gostam do contato, são apegados aos donos também. Né? Existem aí os estudos hoje que mostram que os cães desenvolvem ansiedade de separação, e gatos também têm esse probleminha, né? Que é aquela síndrome do abandono, a teoria do apego e tudo mais. Então, ou seja, eles desenvolvem sim ali um laço grande, às vezes exacerbado, como é o caso dessa síndrome que eu comentei, mas isso é um mito. O gato não se apega necessariamente ao lar. O que acontece às vezes quando um gato muda de casa, né, e putz, ele gostou mais de uma casa do que a outra, que essa casa às vezes não oferece os itens de segurança que para ele são necessários. Então, por isso que tem muito esse negócio, é um bicho muito territorialista. Então, ele precisa se sentir confortável ali na casa. Por isso que o pessoal fala, eles são muito apegados ao lar, ao território, né? Então, isso é um mito. Eles gostam muito de gente também.
Muito bem, senhor Bruno Sestito. Você saiu bem, você sai. Pois Mas é, agora, tô indo, mas agora vamos eu ver vou. as próximas. Não, agora eu vou na medalhinha. A frase é: cães e gatos nunca se darão bem. Mito ou verdade? Mito, mas muito mito. Por muito tempo, né? Desenhos na vida, cachorro correndo atrás de gato e o quebra-pau, Tom e Jerry da vida aí, que acontece tudo isso, né? Mas já tive centenas de alunos que convivem muito bem entre eles, famílias interespécies, né? Cães, gatos, humanos. Então, isso é um mito. Muitas vezes a adaptação ela não é tão simples de acontecer. Às vezes você põe os dois juntos, um olha para o outro e fala: "Oi, cachorro, e aí, gato, beleza? Vamos ser amigo? Vamos." Às vezes acontece, né? Mas quando não acontece, com treino e dedicação, eles podem sim vir a morarem na mesma casa, respeitarem os limites. Pode ser que nunca sejam amigos de ficar rolando no chão lindamente, mas se respeitarem e conviverem em harmonia, isso pode sim acontecer. Então, é mito também. Legal, legal. Agora, uma outra afirmação que eu vou lhe fazer. Cachorros criados soltos em quintais grandes, eles não necessitam de passeios externos? Então, Cacá, é um baita de um mito isso. A gente até passou por esse assunto aqui agora, conversando um pouquinho antes dos cães grandes em apartamento, Sim. né? Eu costumo comparar um cão que mora numa mansão gigante de 5 quarteirões quadrados lá, e o cachorro fica o dia inteiro no quintal assim, ó, olhando pro teto. Aí eu viro para uma pessoa e falo: você mora na sua super casa gigante aí. Se você não tivesse móveis, televisão, internet, livro, qualquer coisa que seja, se você ficasse o dia inteiro dentro dessa sua super casa, sem nada para você fazer, você seria feliz? Obviamente a resposta é não. E um cão que vive preso em um quintal, em um lugar grande, ele não tem nada para fazer, ele não tem com quem interagir, ele não tem enriquecimento ambiental, ele não tem socialização, ele não vê gente, ele não vê nada. Aquele super quintal não serve de nada. Então, o cachorro tem que sair, ele tem que socializar, ele tem que ver gente, ele tem que ver bicho, ele tem que brincar, ele tem que se divertir. É legal, muito legal que ele tenha uma casa grande, mas isso não exclui todas as outras responsabilidades que os tutores têm com eles para eles terem uma boa qualidade de vida. Legal, legal. Agora, senhor Bruno Sestito, o senhor não pode fugir. Aqui não é CPI, mas aqui o senhor tem que falar a verdade. Então, aqui o Vamos senhor lá. vai ter que falar a verdade. Responda-me a essa informação que eu vou lhe passar, se é mito ou se é verdade. Isso é uma dúvida que o mundo inteiro tem. Gatos têm 7 vidas? Não, lógico. É um mito, é uma pena. Isso, se você for pegar a origem desse jargão, né, ninguém sabe falar o certo de onde veio isso, cara. Né? Se você pegar ali e pesquisar, gente que é muito envolvida no assunto, ninguém sabe falar o certo de onde veio. O que se acha, na grande maioria das vezes, é que por conta da grande habilidade que eles têm de cair em pé e por muitas vezes não ficarem tão doentes assim, são bichos muito resistentes e tudo mais, tornou-se, né, isso ficou popular. Mas o mais curioso é que se você pegar em países de língua inglesa, por exemplo, não são 7 vidas, são 9. Então o número varia. Mas é um mito. O bicho tem uma vida só, tem que tomar cuidado. É por isso que a gente tem que cuidar, né, Bruno? Por isso que a gente tem que cuidar. É Agora, isso aí. a próxima afirmação é a seguinte: quando o cachorro abana o rabo, é sinal que ele está feliz. Mito ou verdade? Muito boa pergunta, cara, porque isso pode evitar que uma pessoa perca um dedo, às vezes. Então, é um mito. Não significa que é totalmente um mito. Então, te falo por quê. Às vezes o cachorro está abanando o rabo, mas existem várias formas de abanar o rabo. O cachorro pode estar abanando o rabo assim, bem tranquilo. O cachorro pode estar abanando assim, pequenininho, bem durinho assim. O cachorro pode estar abanando a cauda de forma submissa para baixo. Então, existem várias formas de abanar o rabo. E não significa necessariamente que ele está feliz. Isso de abanar o rabo é um dos sinais comunicativos que os cães expressam, né? E ele vem junto de vários outros sinais.
Então, se o cachorro tá lá abanando o rabo e tá... beleza, tá com a feição relaxada, tá abanando o rabo. Agora, se ele tá abanando o rabo e tá com a cara fechada, olhando fixamente para você, corre, porque pode ser que alguma coisa vai dar errado em breve, né? Então, é um mito. Se vê um cachorrinho abanando o rabo, né, não chega lá colocando a mão, vamos ter respeito, porque você não sabe, às vezes as pessoas não sabem ler todo o restante dos sinais que ele tá demonstrando naquele momento. Então tem que tomar cuidado. Que legal. Você sabe, rapaz, Bruno, que eu tinha certeza que você ia falar que é verdade, cara. Gato também, Bruno, porque gato também, as minhas gatinhas, de vez em quando, é a mesma resposta serve para gato, quando elas estão mexendo o rabinho, porque a impressão que eu tenho, e não é de felicidade, aqui, pelo menos com as minhas gatas, é que quando está mexendo o rabinho, ela está alerta, ela não está gostando de alguma coisa, ou isso não faz sentido. Gato geralmente é o contrário, cara. Se o gato tá banando o rabo é porque não tá legal. Uhum. Né? Legal. É porque a coisa não tá bacana. Ou eles estão prestando atenção em alguma coisa, eles vão dar o bote em algo, ou porque não tá legal mesmo, né? Mas eu costumo dizer, Kaká, que os calming signals, né, os sinais comunicativos que os animais expressam, eles geralmente têm padrões, mas não têm regras. Ou seja, não é uma regra que um gato abana o rabo e tá ruim, da mesma forma que não é regra que um cachorro. Então, eu acho que vale você buscar observar os sinais comunicativos do seu animal, a forma que ele se expressa melhor, que ele demonstra as informações para você e montar o grupinho de sinais comunicativos que o seu bichinho pode expressar. Mas, via de regra, quando o gato tá banando o rabo, a coisa não tá muito legal. Então Que até você, aí. legal, você já tinha sacado isso. Não, a gente fica esperto. Agora, a última afirmação ao senhor Bruno Sestito, Vamos que lá. é um adestrador, é um especialista, principalmente cão e gato, o cara conhece muito, hein? Isso aqui, inclusive, essa afirmação eu quero mandar para as pessoas, né? Porque a gente tem muitos grupos que se dão, né? Eu conheço um grande jornalista, chama Anderson França, ele tem até um canal que se chama Etamundo Animal, ele tem um outro trabalho que ele mexe com a adoção de gatos e de cachorros. Então, eu acho isso um trabalho maravilhoso que eu acho que a gente tem que louvar muito e tem que ajudar. Isso tem a ver com adoção. Adotar um cachorro adulto é arriscado, pois provavelmente ele não se acostumará com os novos donos e a nova casa. Mito ou verdade, Bruno Sestito? Super mito, Kaká. É um super mito. Né? Obviamente, quando você vai em uma ONG ou pegar esse cachorrinho de adoção e tudo mais, ele já vai demonstrar ali, por ele já ser mais velhinho, ele já vai demonstrar tudo que ele tem ali de bom e de ruim. Você já consegue ter uma noção se você vai ter mais ou menos trabalho para socializar, para se aproximar desse cãozinho, né? Mas hoje em dia, o que eu fico muito contente é que a adoção ela está cada vez mais em alta. Eu tenho muitos alunos velhinhos mesmo, velhinhos, com probleminhas de saúde, probleminhas de coluna, sem pata, amputados, ceguinhos, e o pessoal adota e geralmente a coisa se conduz de uma forma muito legal, porque as pessoas que pegam animais velhinhos ou com algum problema de saúde, alguma restrição, já adotam um animal predispostos a ajudar, né? Com toda aquela paciência, aquela coisa que a gente tem com os idosos mesmo. Então, geralmente é muito bonito de ver, cara, porque rola uma troca muito legal, respeitando o limite e avançando aos pouquinhos, e geralmente dá super certo. Então, isso é um super mito, né? Super mito. Que legal. Bruno, olha, muito obrigado. O Bruno Sestito, ele é Tá? adestrador, ele é consultor comportamental e ele é palestrante. Você vai ter aqui nas nossas informações onde você encontra o Bruno, das coisas que ele participa. É muito legal. Esse papo do adestramento é muito legal. Você pode ajudar o seu bichinho. Então, Bruno, eu quero te agradecer muito por você ter vindo aqui no nosso canal. Muito obrigado, viu? Valeu, Kaká. Obrigadão pelo convite, é um prazer. Tamo aí.